Deus, sabe, a Bíblia diz que não subiu no coração do homem o que Deus preparou. Mas eu fico imaginando, pastor, esse universo, olha, é grande, é galáxia, essa semana eu ouvia falar, é galáxia, é Via Láctea, é tanta coisa, né? Que o homem fica se debatendo na cabeça, ele não consegue. A Terra mesmo da Lua, aliás, de Marte, né? A Terra, eles viraram a câmera e mal apenas aparece um pontinho de luz. Sabe? É tão grande, tão magnífico esse universo feito pelas mãos do nosso Senhor Jesus. E eu fico imaginando assim que uma eternidade vai ser pouco para conhecer, né? Todos, porque ele vai se renovando na expansão. O universo está em plena expansão todos os dias. Então, o privilégio que eu tenho, um homem iletrado, com pouco estudo, entende? De viver essa expectativa de conhecer mundos. Isso não é pouca coisa. Isso é algo de fazer nós saltitar. Pensa, quem sou eu? O irmão Beto vai poder conhecer mundos. Por favor, né? Pode continuar falando que está muito bom de ouvir. É uma expectativa, irmão Beto, que nossa mente não consegue expressar, né? E é uma realidade, nós estaríamos ali. Mas voltando então ao tema sobre a vinda de Cristo, né? Que eu disse o tema mais sobressaliente para todos nós. Falamos sobre a primeira vinda, ele veio para morrer pelos nossos pecados, foi precursado por João Batista, que anunciou a chegada dele, e falamos também agora sobre a sua segunda vinda, e os sinais, dei uma pincelada aí, alguns sinais que apontam que está para acontecer. Então são 3 as vindas de Cristo. Primeiro, ele veio para morrer. Segunda, ele vem para buscar os redimidos. E a terceira, ele vem para implantar o milênio. E do milênio já logo se emenda com a eternidade, né? E agora veja só. No Mateus capítulo 24, aí está um ponto que eu quero que vocês captem, prestem atenção, porque, irmão Beto, num capítulo você vê Deus falar de eventos que estão muito longe um do outro. E às vezes, num versículo, ele fala de eventos separados também. E aí, para quem não tem a revelação, ele lê aquilo como está tudo num capítulo só, como fosse tudo uma coisa só. Mas a Bíblia, ela é um livro que você deve tomar todo o conselho dela. Ou seja, tudo que ela fala, você tem que ligar com outros versículos. Então, se você pega um versículo ali, e você tem que fazer com que ele concorde com todos os demais, aí você tem, então, certeza de que aquilo é aquilo. Mas se você isola ele ali, você vai ver que ele, às vezes, ele rompe, bate de frente com outros. Por exemplo, em Mateus 24, eu até anotei aqui, no versículo 29, preste atenção, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quero que vocês que estão aqui mesmo presentes, prestem atenção, quem sabe eu pergunte. Veja, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor, e ajuntarão os seus escolhidos. E aí ele vai citando, e depois mais embaixo ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E mais ainda para baixo aqui no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora
há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis preparados, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não pensais. Vocês perceberam aqui que está falando 2 vezes sobre a vinda de Cristo aqui? Ou eu li muito rápido? No início falou: e depois da aflição daqueles dias, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aqui está falando da vinda de Cristo, não está? Mais embaixo ele fala de novo: e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele vai seguindo, e no final ele diz: vigiai, porque não sabeis a que hora ele vem, e que se o pai de família soubesse a que hora chegaria o ladrão, ele vigiaria a casa. E assim também será quando o Filho do Homem vier. Desses 2 pontos aqui, qual é a vinda que se aplica agora para o arrebatamento? Alguém poderia dizer? A segunda parte. Agora, vocês observou que como é que diz? Pela ordem da Escritura está inversa. Fala primeiro da terceira vinda e depois da segunda. Aí é onde as pessoas confundem. Hoje, quando você vê o mundo denominacional, teológico, falar da vinda de Cristo, eles usam a primeira parte aqui. Eles usam, na verdade, as duas, como fosse tudo uma coisa só. Por isso que eles dizem que Jesus virá em grande glória e todo olho verá, e as pessoas vão ficar olhando, vendo os mortos ressuscitados subindo, Jesus na nuvem ali. É assim que eles imaginam. Mas você observa que por isso que eu disse que tem que tomar a Escritura e ir ligando com as outras. Você observa que ele diz assim, que essa vinda que todo olho verá, será quando? Depois da aflição desses dias. O sol se escurecerá. Quando que é isso? Na tribulação. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão, as potências do céu serão abaladas. Então verá o sinal do Filho do Homem e todas as tribos se lamentarão. Então essa não é essa vinda agora. Porque aqui está dizendo que depois que a lua escurecer, as estrelas cair, então verá o sinal do Filho do Homem vindo em poder e glória, e as tribos se lamentarão. Essa vinda é para julgar, tá? Não para julgar ainda. É antes do milênio. Porque aí essa vinda no final da grande tribulação. Pode ver, depois que as estrelas caem, o sol escurece. Então, ele vem. E aí você liga isso com Apocalipse 19. Que Apocalipse 19, ele vem montado num cavalo branco, e os santos, que é a noiva arrebatada, junto com ele. E todos verão ele vindo naquele cavalo branco. Quando vai ser isso? No final, quando a tribulação está terminando, aí você vai ver, aqui eu anotei, Apocalipse, né? Apocalipse 19, ou não? 16, verso 12. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que preparasse o caminho para os reis do Oriente. Então, o rio Eufrates está secando. E para que ele secaria? Para abrir o caminho aos reis do Oriente. Quem é esses reis? Será o mundo árabe, capitaneado por o Irã, que vão vir para aniquilar Israel. Eles queriam aniquilar agora, mas inclusive um dos que foram mortos ali, dos cientistas das bombas nucleares do Irã, ele deixou como é que diz? Para quando morre, um testamento pedindo que, quando ele morresse, na lápide dele se escrevesse: aqui jaz um homem que lutou pela extinção de Israel. Eles têm isso, querem extinguir, mas antes de chegar a hora não vai acontecer. Então você vai ver, vamos voltar aqui. Agora, eles precisam do rio Eufrates seco para atacar Israel? Não,
Porque hoje com a tecnologia não precisa. Mas por que Deus relacionou? Para ficar como um sinal. Quando vocês viram o rio Eufrates secar, está chegando a hora dos reis do Oriente se unir para atacar Israel. E até aqui, todas as tribulações de Israel, Deus livrou eles. Mas nessa, durante a guerra do Armagedon, eles vão ficar sem saída. E quando eles forem para ser aniquilado, então, irmão Beto, se verá o Filho do Homem. Ele virá com poder e glória, montado em seu cavalo branco. Ali será a segunda vinda de Cristo para os judeus e a terceira vinda para nós. Porque a segunda para nós foi para o rapto, e a terceira é quando nós volta com ele. Entende? Então ele vem para duas coisas. Ele vem para duas coisas em Apocalipse 19. E também aqui na escritura que eu li de Mateus 24, verso 29. Ele vem para duas coisas. Ele vem para um livramento para Israel, por fim a grande tribulação e a guerra, e vem para implantar o milênio. Aí ele vem, e então ele acaba com o problema, livra Israel da aniquilação, prende o diabo e a paz na terra. 1000 anos de paz. E olha só que coisa, irmão. Você observa. Vocês entenderam então que no Mateus 24 fala de duas vindas. A primeira está falando da terceira. E a segunda vez que fala da vinda está falando aí sim que é da segunda vinda para nós, porque daí ele cita como foi nos dias de Noé, dilúvio, e vigiai, porque ele virá como ladrão e assim por diante. Aí vocês vão observar, irmão Beto, eu quero que o irmão, se possível, coloca para nós ali na tela a estátua que Nabucodonosor, ali, os irmãos estão assistindo, observe isso, porque isso está relacionado com essas vindas de Cristo, encaixa dentro, né? O que aconteceu? Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés ferro e barro. E na sequência ele viu uma pedra que veio cortada sem mão, e essa pedra deu no pé da estátua e esmiuçou. E a estátua virou poeira. Então volta a imagem ali, irmão. O rei, quando teve esse sonho, ele ficou muito perturbado. E Daniel então revelou e mostrou: olha, majestade, essa estátua está representando os reinos que o mundo vai ter. A cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. É o reino babilônico. É um reino de maior esplendor. Mas depois do seu reino virá um outro reino mais inferior, que é o reino de prata, que foi os medos persa, que venceram Babilônia e se tornaram a potência do mundo. Depois de Medo e Persa, que é a parte do ventre de bronze, é um outro reino que surgiu com Alexandre, né, os gregos, aonde ele venceu os medos persas e se colocou como a potência mundial do mundo, os gregos. E depois vem as pernas de ferro, que foi o reino romano. Os romanos venceram, então, os gregos e se tornaram a potência mundial. E você vê que é o reino mais longo que existe, porque ele vai agora até o fim. Até o fim. Termina, a última parte desse reino romano é a parte dos pés, ferro e barro. Pode tirar a imagem agora. E você vai ver que realmente Roma, ela tem dominado, desde que ela ascendeu ao poder como uma potência mundial, ela nunca mais deixou de governar o mundo. Mesmo quando ela cai como império militar pelos bárbaros, você vai observar que ela revive como império religioso e domina o mundo até os dias de hoje. E agora o mundo está vivendo a última partezinha desse reino, porque isso está falando do reino dos homens na terra. A última parte é os pés de ferro e barro, como eu disse, que representa que esse reino de
final seria dividido, estaria unido, mas não se ligariam com o outro, que é essas dois lados, né, políticos no mundo, que é a direita e a esquerda. Aí você vai observar, então nós estamos vivendo exatamente na ponta dos dedos da estátua. E quando Cristo vem, ali em Apocalipse 19, que é a terceira vinda para nós, que ele vem para implantar o milênio, ele então coloca paz na terra, ele domina sobre todo o mundo, será um rei, um governo justo, um governo santo. E você vai ver, eu deixei umas escrituras que eu achei muito, muito linda para isso, aonde mostra, vamos ver onde que está aqui. Olha só. Então, primeiro você vai ver Apocalipse 19, aonde diz: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso, e no monte, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a terceira vinda, né? Aí você vai ver Isaías capítulo 2, verso 4, que diz assim: ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles converterão, olha aqui, ó. Eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Você entendeu aqui? Jesus vem, implanta o milênio de paz, prende o diabo, as pessoas converterão as armas de guerra em ferramentas de trabalho e vão cultivar e vão o mundo viver em paz por 1000 anos. Zacarias fala assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra dizendo, olha aqui, ó: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Escuta, muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Quando que vai ser isso? No milênio. Todos os reinos da terra vão desejar ir a Jerusalém buscar a bênção, porque Deus está com vocês. Vocês estão entendendo? E Cristo governará, irmão Beto, o mundo a partir de Jerusalém. Jerusalém, exatamente agora. Jerusalém velha. Essa Jerusalém. Porque veja que a nova Jerusalém é para a eternidade. Aí você vê que Jesus ele se manifesta em nome de 3 filhos. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem foi quando? Quando ele veio na terra e se encarnou. Por que ele foi ali o filho do homem? Porque ali ele foi profeta. E filho do homem sempre se refere a ministério profético. Depois da sua morte, ele veio na manifestação de filho de Deus. Quando? No Pentecostes. Ele veio como filho de Deus, o intercessor. E ele tem perdurado por todas as eras como filho de Deus. E agora, no final da tribulação, ele virá como filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Davi era rei. E ele virá rei fisicamente, né? Rei político, né? Rei sobre nações, governador. Ele hoje é rei, Jesus, espiritualmente sobre nós, mas não é um rei sobre nações, sobre governo físico, exato. Então, ele virá como filho de Davi para governar.
E nós seremos, sabe o quê? Seus assessores. Todo governo tem seus ministros. Nós estaremos ao redor do mundo governando. No final da tribulação, do milênio, então o diabo será solto de novo. E a Bíblia diz, e ele irá e reunirá as nações para atacar o arraial dos santos. Ele convencerá aqueles que estavam em paz sobre a terra. Vão começar a dizer, bem, mas olha, já faz 1000 anos que está governando, só ele. Começa a maldade no povo. Não haverá morte. Quanto ao nascimento, eu não posso afirmar. Mas a Bíblia diz que a criança colocará a mão na toca da cobra e não falará dano algum. Agora, eu não tenho Bíblia para afirmar assim categoricamente, nem o irmão Brana. Porque quanto ao milênio, o profeta não deixou as coisas assim detalhadas, porque até é uma coisa que não precisamos saber, entende? Mas não haverá morte, haverá paz sobre a terra. E então, no final do milênio, o diabo é solto. Ele reúne, a Bíblia diz, os 4 cantos da terra, leva a maldade para o povo, e eles, aí, irmão Beto, se cumpre a outra guerra, Gog e Magog, porque a guerra da tribulação é a Margedon. E aí, a guerra depois do milênio, porque observe aqui, na tribulação será a guerra dos homens, bomba dos homens, fogo dos homens. Porque tem pessoas que pensam que depois da tribulação o mundo já está purificado. Não, o mundo vai ser purificado depois do milênio. Ah, mas Jesus não vai botar os pés nessa terra antes de purificar. Ué, ele ressuscitou e não caminhou, não esteve com os discípulos? Num corpo glorificado? É o mesmo que ele vai fazer durante... Vai ser quando ele vai vir para julgar, né? Porque ele vem na terceira vinda, irmão Beto, já para uma série de eventos. Ele vem para defender Israel, ele vem para implantar o milênio e, na sequência, depois do milênio, julgar. Então, ele vem para essa série de sequência. Aí é a finalização. Então, o diabo é solto no final do milênio, reúne os 4 cantos da terra, une contra o arraial dos santos. E em Ezequiel, quem quer ler em casa, versículo 38, fala que Gog e Magog reunirá as nações para atacar Jerusalém. Outra vez, veja como o diabo sempre quer destruir Jerusalém. Veja que na tribulação, o rio Eufrates é seco para que os reis do Oriente venham contra Jerusalém. Cristo vem como um livramento para eles e para implantar o milênio. Final do milênio, o diabo é solto, reúne os 4 cantos do mundo contra, e Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? A Rússia. A Rússia é o rei de Gog. A Rússia, pode ver que hoje ela não toma muito partido contra Israel, mas também ela não apoia Israel, e ela apoia aqueles que são contra Israel. Só que, depois do milênio, a Rússia, Gog e Magog, vai exatamente tomar a liderança para o ataque contra Jerusalém. Aí se transcorre a guerra de Gog e Magog, que aí será uma guerra de Deus contra o pecado e contra o homem. Não vai ser uma destruição só física, mas espiritual. Aí será fogo divino, não fogo de bombas atômicas. Na mensagem Futuro Lar, o irmão Brana diz que quando eles vier para atacar o arraial dos santos, Gog e Magog, com as nações, Cristo eleva outra vez o seu povo da terra. Não diz aonde que ele leva, mas simplesmente tira dessa dimensão, e ele então infunde fogo santo. Esse fogo destruirá toda a terra, tanto por dentro como por fora, queimará tudo, queimará os espíritos, queimará os demônios. E o mais bonito nisso, irmão Beto, a cidade de Nova Jerusalém, hoje você vê que eles vão lá, tiram as medidas de um terreno, tal, pode ser um terreno todo cheio de buraco, tudo, fazem tudo pré-moldado que encaixa exatamente com o ambiente, não é? A cidade da Nova Jerusalém, Deus fez exatamente dessa forma. Ela é
está fabricada no céu, ela vai descer e vai se encaixar com os relevos da terra. Só que as medidas dela fala que ela estará numa montanha vai dar cerca de 1.400, a cidade vai dar em torno de 1.400 quilômetros de comprimento, largura, lá em quadrado, e de altura também. Não a pique, né? Mas começa aqui e vai indo, né? Aí você diz, onde existe na geografia do mundo uma montanha desse calibre para Nova Jerusalém encaixar? Não existe. Mas ela existirá quando? Quando Cristo infundir o fogo divino sobre a terra. Hoje, as lavas, né? As lavas que fala, de fogo que está lá embaixo, de vez em quando Deus abre ali a panela de pressão, sai um pouco. Por quê? Para não explodir. Mas elas estão lá para esperar um momento. E quando o fogo de Deus vier, vai ser fogo de cima e o fogo de baixo também explodirá. E onde é hoje o Monte das Oliveiras, na grande explosão se levantará uma montanha. Exatamente nas medidas que Apocalipse fala. E a Nova Jerusalém daí descerá do céu e se assentará sobre essa grande montanha. Para quê? Para que então nós vivamos toda a eternidade. Fora da Nova Jerusalém haverá povos espalhados pelo mundo todo, mas são os salvos das outras salvação que habitarão. Mas a noiva e os 144 mil judeus habitarão dentro da Nova Jerusalém. 144 mil judeus serão o quê? Serão os mordomos que servirão a esposa do Cordeiro. Então esse é o cronograma, vamos dizer, é a ordem, melhor dizendo, dos acontecimentos, irmão Beto. Primeira vinda já aconteceu, a segunda vai acontecer, virá como um ladrão, a terceira ele virá em glória, onde todo olho verá, será a vinda que ele vem para defender Israel e implantar o milênio, governar por 1000 anos, e depois solta o diabo faz mais um estardalhaço, vem para atacar Jerusalém, Cristo se eleva com seu povo, e aí então a destruição completa, a purificação da terra. Por que a Bíblia diz que as estrelas cairão, tudo? Porque o pecado hoje não se limita só aqui. As sondas que vão, os homens que já foram para esses lugares, já levaram, já contagiaram, né, esses astros com o pecado. E Deus queimará tudo que foi tocado pelo homem, e aí então a eternidade terá início. Exatamente. O que acontece, irmão? A teologia diz que o inferno será eterno. Eu já vi um pregador de renome da televisão dizendo assim, imagine, se você não for um salvo, você vai para o inferno e vai ficar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e vai ficar para sempre queimando. Deus não seria justo se ele fizesse isso. Que prazer Deus teria de estar com nós aqui, enquanto em uma outra dimensão estivesse pessoas sofrendo para toda a eternidade. Mas a Bíblia diz o fogo eterno. No sentido do eterno que você pega ali, quer dizer, por um tempo. Aí que eu disse sobre as escrituras que eu falei, que tem que unir escritura com escritura. Aí você vai ver que, se você vai unindo com outras escrituras, você vai ver, bem-aventurado aqueles que têm o direito da primeira ressurreição, que não sofrerão a segunda morte. Então quer dizer que o ímpio vai sofrer a segunda morte. A primeira morte é agora, que morreram e foram para o inferno. E quando é a segunda morte deles? Quando Cristo aniquilar o espírito deles. Então o inferno não é eterno. Agora, quanto tempo vai durar? Eu imagino que né, que mediante ao pecado das pessoas, cada um vai sendo eliminado, uns antes, outros depois. E por último, então, o diabo e o falso profeta e a besta. Eles serão os últimos a serem aniquilados, mas
serão exterminados. Amém. Graças a Deus pelo conhecimento, né, que temos, porque um profeta habitou nessa terra cumprindo Malaquias 4, né? 5 e 6. Se você não pode crer, não é para você. Mas eu te convido, dê um passo para Jesus. Já temos que convidar as pessoas para ir aceitando, porque isso é real. É real. É real, está aí, está a olho nu para todos verem, né? Os cumprimentos.